Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, os vossos inimigos. E Emmanuel vem comentar na lição 137 do Pão Nosso, inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que o homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na Terra ou em outros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há lutas, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Gente, quando vai falar do amor aos inimigos, eu vou ser sincero que eu não encontrei em outra doutrina, que eu tive a oportunidade de conhecer, uma tão que mexeu tanto em relação ao bom senso e à razão, como a que está na doutrina espírita. Você vai encontrar no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo todo dedicado a amar aos vossos inimigos. E Allan Kardec começa analisando isso, falando o seguinte: gente, olha, não tem como o amor pelo inimigo ser igual ao amor pelo amigo, porque é lei da física. O coração bate diferente quando você encontra alguém que, na verdade, você sabe que de forma declarada, de forma ostensiva, está querendo o teu mal, está querendo de alguma coisa, de alguma forma te prejudicar. O coração bate diferente, isso é lei da física. Mas ele vem mostrar para a gente no capítulo quanto é uma atitude inteligente a gente aprender a não guardar raiva, não guardar ódio de ninguém, seja qual for a pessoa, da gente só entender que todos estamos aqui na Terra passando problemas graves, lutas, provas, expiações, tudo a gente está passando por aqui, e a gente vai entender lá na frente que na verdade são todos personagens de uma espécie de aprendizado que a gente está passando. Então, esse capítulo, que ele serviu para mim até durante algum tempo também, um dos capítulos com aquele de mesa de cabeceira, colocava assim, ó: amar os inimigos, qual é o segredo? Primeiro, não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança com relação a eles. Está lá no texto. Então, é difícil? É. Impossível? Não é. A gente vai falar sobre isso. Depois ele vem falar assim: abster-se de palavras ou atitudes que possam prejudicar aquela pessoa. Sempre retribuir o mal com o bem. Se aparecer uma oportunidade de você se reconciliar, se reconcilia. É você experimentar alegria ou júbilo quando acontece alguma coisa de boa com ele, porque você vai sempre pensar: pô, mas o cara faz tudo ruim, parece que tudo de bom acontece com ele precisa que as coisas boas acontecem com ele. Então ele vem falar, né: ó, eu não vou guardar nem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança da pessoa. Se aparecer uma oportunidade, eu vou me reconciliar. E se reconciliar não vai significar nunca que eu vou concordar com o que ele fala, que ele vem dizendo que o que ele faz. Ele vem dizer aqui para mim: eu não tenho que concordar com aquela pessoa que continua roubando, aquela pessoa que continua agredindo, que continua com ideias. Eu não vou. Mas eu vou pacificar aqui dentro de mim, de maneira a não guardar ódio nem rancor. Primeiro, uma atitude inteligente, porque a gente estuda na doutrina espírita um caso aí contado por um espírito chamado André Luiz, que ficou muito conhecido por conta do Chico Xavier. Ele diz que o simples fato dele ter ido para o plano espiritual, ficado algum tempo lá em tratamento, quando ele recebeu autorização para ir na casa dele, que viu que tinha um outro homem já casado com a mulher dele que ficou viúva, o fez ficar com ciúme, raiva, e aquele ciúme, a raiva, só o fato dele sentir
fez ele parar numa região de sofrimento. Eu falei, opa, abre o alerta pra gente. Se eu tenho raiva, rancor, desejo de vingança de alguém, é fácil então ser joguete na mão dos espíritos. É só que eles colocarem lá do outro lado uma foto dessa pessoa que eu não gosto, eu vou olhar para aquela pessoa, vou sentir isso e vou parar lá naquela região de sofrimento. Se eu vou sair rápido, como o André Luiz conseguiu sair, porque ele ainda estava muito fresquinho com as ideias que ele havia recebido durante o período que esteve em tratamento, do Clarence, do Lise, daquela história toda que as pessoas conhecem do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, né? Aí vai ficar a cargo de cada um, mas a verdade é que o simples fato de ter sentido aquilo fez ele ir para aquela região. Então eu fiquei pensando assim, peraí, como é que eu faço para amar os meus inimigos? Ele até vem falar aqui no texto, né? Olha, o amor não significa morrer de carícias, morrer de amor, não significa isso não. Por exemplo, eu vou no jardim zoológico, eu amo o leão, sabendo que o leão, eu não posso chegar perto dele, mas eu olho para ele, eu vejo, tenho um afeto por aquele animal, e inclusive, respeitando o momento que ele está vivendo, eu procuro criar o habitat e a alimentação melhor para ele, para que ele possa progredir, para que ele possa se desenvolver. Isso vai se chamar, o amor não está esperando nada em troca, o amor simplesmente identifica o ser no momento evolutivo em que ele se encontra e procura entender e até ajudar dentro das oportunidades que aparecem. Então, é claro, eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo recentemente, de uma pessoa que me ofendeu e no primeiro momento, dependendo da gravidade da ofensa, eu coloquei aqui para mim, né, uma disciplina. Toda vez que eu fosse fazer prece, eu tenho que falar dessa pessoa, eu tenho que envolver essa pessoa na minha prece. E a gente faz prece pelo menos uma vez quando acorda, outra vez quando dorme, todo dia. Então, tem outras preces durante o dia, mas quando acorda e quando dorme, ela sempre acontece. Então, o que acontece? Eu estava envolvendo essa pessoa na minha prece e 3 momentos foram identificados. Um primeiro momento, em que eu ainda estava na bronca com ele, pelo que ele fez comigo, mas fazia prece por ele. Depois, com o tempo de tanto fazer a prece, passou a ser indiferente, segundo momento. Eu fazia a prece e falava dele, mas já não sentia aquela coisa, o que já é uma coisa bem legal. Estava indiferente. Num terceiro momento, por alguma razão que a gente não sabe explicar, a gente já começa a sentir assim, uma pena, uma ternura, uma coisa, por exemplo, nesse caso aqui particular da pessoa que eu estou pensando aqui. Eu passo por ele na rua e vejo ele sentado no chão, cuidando da calçada dele, tirando matinho no canto, passando. Aí já olhei para ele, já olhei como estou olhando para um irmão, ali já olhei de uma maneira diferente. Falei, meu Deus, pelo simples fato de eu ter iniciado uma disciplina de fazer prece por ele, no primeiro momento fazia a prece ainda na bronca, mas lembrava, daqui a pouco ficou indiferente, daqui a pouco até ter esse tipo de sentimento. Agora, gente, vamos ser bem claro, continuo não concordando com as posturas dele. Que nesse caso aqui em particular, uma pessoa que continua sendo muito egoísta, muito só para ele, enfim. Continuo não concordando. Mas eu aprendi a olhar como um ser também filho de Deus que tem os seus problemas. Eu sei que eu também tenho os meus problemas, eu também preciso de indulgência, preciso de perdão para as minhas faltas. Então, se eu quero, para mim, é melhor eu começar a desenvolver isso com os outros. Na medida que a gente julga, a gente também vai ser julgado. Então, essa é uma sentença que está no Evangelho. Quem falou não foi nada mais, nada menos que o próprio Cristo que falou isso pra gente. Então a gente tem que começar a partir de agora a desenvolver isso e falar, peraí, vamos trocar a palavra inimigo por aqueles que são utilizados pela providência divina para nos testar. Vai nos testar a paciência, vai nos testar a perseverança, vai testar a gente um monte de coisa. Eu gosto sempre de contar isso, que para mim, né, foi uma experiência única e que eu prefiro esperar o tempo, né, normalmente fazer suas transformações. Mas eu me lembro que no ano de 1996, olha quanto tempo isso. Quando chegou no final do ano, eu fazendo aquelas minhas preces entre o Natal e o Ano Novo e falando assim, para o próximo ano eu quero aprender a amar o ser humano, eu quero ser testado, eu quero de alguma maneira acalmar esse meu coração, então eu queria muito aprender a amar o ser humano. E aí começaram os testes. Aí no primeiro teste você fica chateado, no terceiro, no quarto você já começa a gritar, e daqui a pouco no quinto fala, peraí, vem aquela voz da consciência. Você não pediu? Está sendo testado. Eu falei, não, então para, não pedi não. Deixa a coisa acontecer naturalmente, porque eu não estou em condições ainda de aguentar esse tempo todo nas pessoas. Mas você aprender a lidar com o ser humano é aprender a entender o lado negro também dele, o lado sombra dele também, e saber que você também tem o teu lado sombra. E aí a gente vai desenvolvendo o amor de verdade, esse amor verdadeiro, como o Emmanuel nos fala. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.